Está no ar o programa Café com Gestão pela TV Uninter, o último programa de 2014. E hoje a temática são as políticas públicas para as pessoas com deficiência. E para tratar desse tema, hoje recebemos o superintendente da Secretaria Especial aqui da Prefeitura de Curitiba, José Alcides Marton. Em um minuto, você não pode perder. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Estamos de volta com o programa Café com Gestão e hoje estamos aqui com o senhor José Alcides. Primeiramente, agradecer ao senhor por ter vindo, e dizer que eu sou um grande fã do trabalho do senhor. Eu conheci remotamente em 2008, quando o senhor ainda era interventor da Casa Estudante, que lá eu residia, e de lá eu sempre acompanhei o seu trabalho, essa vida bonita, essa carreira bonita que você tem. Então, eu queria começar a conversar com o senhor, José Alcides, para falar um pouquinho da sua carreira, porque eu sei que o senhor teve a FEP, teve a CEL e agora está na Secretaria. Para a gente resgatar nesse primeiro bloco a tua carreira, que é uma carreira muito bacana, assim, até para inspirar as pessoas que estão assistindo, essa devoção que você tem para com o outro, que hoje em dia está muito raro. Assim. Bem, primeiro, como diz a minha mãe, às vezes as pessoas acham que a gente é santo, mas porque não mora com a gente, né? Quando a gente convive dia a dia, às vezes... Mas realmente a gente optou, principalmente pela formação humana que a gente teve, eu fui seminarista, a gente optou sempre para ter uma vida mais ligada ao social, não tão ao empresarial e tal, mas mais na linha social. Então a vida da gente sempre foi ligada a alguma obra. Aqui nós viemos para Curitiba porque tivemos o Gustavo, que nasceu com uma deficiência inclusive que a gente nem sabia direito o que é, pois o diagnóstico dele só conseguimos ter quando ele tinha 16 anos. Nossa. Então uma síndrome rara, mas então essa vinda do Gustavo para nossa casa fez ainda que a gente se direcionasse mais ainda para essa parte social e principalmente da defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Então, mas antes de começar na Fundação Ecumênica, que é uma instituição que cuida de pessoas com deficiência, principalmente crianças com deficiência, e faz um trabalho muito legal na prevenção de deficiência. Que as pessoas que moram em Curitiba é o teste do pezinho que vai automaticamente então associar, a gente... Mas eu ainda fui presidente, atuei como voluntário no Só Vida, que é uma associação que cuida de doentes, de pacientes com AIDS. Isso quando a AIDS foi descoberta lá há 20 e poucos anos atrás e que ainda não tinha o coquetel. Então a gente acolhia as pessoas vítimas de AIDS. Só para você ter uma ideia, em um mês, em julho de 95, eu tive que acompanhar 8 óbitos de pacientes nossos, assim, cada um mais dramático que o outro, Imagine isso, em 2014. Então você lidando assim, era uma situação que as pessoas hoje não fazem nem ideia, A gente vê falar de bola, vê na televisão, mas também quando a AIDS apareceu e matando muita gente, nossa, era uma coisa que realmente preocupava e que a gente tinha que fazer alguma coisa. Depois, por causa do Gustavo, a fundação precisou de alguém, me chamaram e a gente pôde trabalhar, principalmente a minha esposa e eu, no teste do pezinho, nessa prevenção de deficiências, porque o teste do pezinho é uma ação do governo que na realidade aconteceu no Brasil. E o Brasil é um dos países que tem uma prevenção neonatal, que é o nome certo, Não o teste do pezinho, a prevenção neonatal
acabou ganhando o apelido de teste do pezinho aqui no Brasil, porque colhe-se o sangue do calcanhar do neném, que é o lugar onde tem mais sangue, mais fácil de tirar, evita E trauma. o coração do paizinho, porque dos meus filhos, assim, dá muita dosinha deles, assim. Mas é um trabalho espetacular que consegue prevenir doenças. Hoje, uma gama imensa de doenças dá para você descobrir pelo teste do pezinho, mas nós aqui no Brasil temos a possibilidade de fazer, principalmente as doenças metabólicas, que são aquelas que você pode realmente, com uma interferência simples, relativamente simples, umas um pouco mais complicadas, mas geralmente simples, que você acaba conseguindo que a pessoa tenha uma vida completamente normal. Eu costumo lembrar do exemplo do Guilherme, que foi a primeira criança diagnosticada com fenilcetonúria no teste do pezinho aqui no Paraná. Uma das primeiras crianças, se não foi a primeira, foi uma das primeiras crianças. Hoje ele deve estar com uns 26 anos. E o Guilherme é piloto comercial. Fez escola de piloto, né? E hoje é piloto comercial. E a fenilcetonúria, a doença que ele tem, mas que não apresenta diagnóstico, é uma das doenças que causa deficiência intelectual assim mais grave mesmo, mais comprometida. A pessoa com fenilcetonúria que não é tratada a tempo, né? A maioria não atende nem quando chamam o nome. Então, né? Então são crianças que têm, pessoas que têm problemas de comportamento e tudo. Então, realmente, o teste do pezinho, essa prevenção, a gente pôde trabalhar. E eu gosto até de lembrar, e uma das grandes inspirações da gente foi o Dr. Justino Alves Pereira, que foi um dos criadores da Fundação Ecumênica, que ele dizia, né, que ele daria tudo que ele tem para que a filha, que ele tem uma filha deficiente, pudesse ter uma vida normal, que não fosse deficiente, né? Mas que não é possível, então ele daria a vida para que outros pais não tivessem crianças com deficiência, né? Então isso é mais ou menos o que a gente tocou, porque realmente a gente sabe o quanto é difícil você receber a notícia de que o seu filho tem deficiência, né? Que ele não vai ter uma vida igual aos outros. Depois a gente vai acostumando e vai vendo também que essa diferença, essa limitação, ela é contornável, que você consegue fazer com que ele tenha plenamente a dignidade, a tranquilidade. É claro que não é igual, mas a gente costuma dizer, o filho deficiente estando feliz, estando bem atendido, eu acho que é o que importa. Nossa, né? que bacana. E esse trabalho na FEP? Né? Porque foram 17 anos dedicando uma vida e sem receber nada, né? Como que foi isso? Qual é essa experiência? O que foi feito? Nós ficamos à frente da instituição, uma instituição grande, uma das maiores do Brasil, e com mais de 200 funcionários, então é desafiador. Né? Você tem que ter assim, a visão bem adiante para captar recurso, captar simpatia, porque uma entidade filantrópica no Brasil, ela tem algumas coisas que amar, principalmente essa questão de não poder remunerar dirigente, você acaba, e um número muito grande de instituições assim, você acaba não tendo assim cérebro que possa se dedicar totalmente a ela. Então o que acontece muitas vezes, a maioria das vezes, é que as pessoas vêm, fazem parte da diretoria, mas delega o dia a dia da instituição para outras pessoas. Né? Acaba que não, nós fizemos até meio uma loucura de deixar tudo. Pactuamos em casa, eu lembro, a gente sentou, conversou.
está precisando de ir e a gente precisa, a gente quer ir, mas isso vai precisar que algumas renúncias, e realmente, né? Então, enquanto deu, a gente ficou lá. Mas nesse tempo que eu fiquei, eu fico muito tranquilo porque a instituição cresceu, a instituição cresceu muito. A gente, até por envolvimentos políticos e tudo, principalmente com a senadora Gleice Hoffmann, a gente conseguiu implantar mais 2 doenças no teste do pezinho. Nossa, que bacana. Eram 3, inclusive no dia que foi instituído essas outras 2 doenças, hoje são 5 doenças no teste do pezinho. Ela até falou, olha, as crianças que vão nascer no Brasil, a partir de hoje, devem isso a você. Mas não é dever a gente, é que a coisa tem que evoluir, né? Então, essa política, entre aspas, né, essa política boa que você tem que fazer para fazer as pessoas se envolverem com aquilo que é necessário, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas o político ou o prefeito não faz isso, mas muitas vezes ninguém foi lá dizer para ele que é importante, porque ninguém consegue dominar tudo e ter todas as necessidades. Então, na instituição, o principal, a meu ver, a principal função de um dirigente institucional, de uma instituição filantrópica, é justamente essa, de fazer com que as pessoas se envolvam e também, entre aspas, comprem as suas necessidades. Porque você vender coisa boa é fácil, né? Agora, você vender necessidades, né? E as pessoas comprarem a ideia de facilitar a vida dos outros, tal, é mais complicado, né? Mas eu acho que é por aí. E daí, com o envolvimento da gente e tal, o Ministério Público pediu para a gente ir como interventor também da CEL. Isso, que já entrar, também não contente com o trabalho, já com esse trabalho na FEP, e aí houve a questão da Casa do Estudante. A Casa do Estudante também para mim foi uma experiência muito boa. Primeiro que poder estar com a juventude, poder colaborar para que, né, os jovens puderem ter sucesso, como você passou por lá e tal, né? E eu devo grande parte da minha carreira ao senhor, diretamente. Não, sim, né? Porque se eu tive uma cama, e é verdade, se eu tive uma cama para abrir as beliches que o senhor conseguiu. Mas a gente... e sem ganhar nada. Essa que é a parte bonita, assim. A gente debateu as pautas do programa e onde o senhor apareceu, conversando com o Vini, com o pessoal aqui do estúdio, é pelo caráter, assim. As pessoas assim são tão raras que a gente não encontra em qualquer lugar. Assim você vai me deixar nervoso. Não, mas é verdade. E assim, e a minha carreira hoje tem esse papel, porque não já... Mas que bom, é isso, eu fico muito feliz. Eu acho que na FEP já é a questão da CEL. Essa que é a grande satisfação da vida da gente, né? Porque dinheiro, fortuna, tem valor, lógico, não vou dizer que não, mas algumas pessoas acham que se realiza também fazendo isso, né? Fazendo com que as outras pessoas se realizem. Eu acho que a história da CEL é uma história muito bonita, né? Diferente, porque hoje até a realidade é outra. Hoje, mais antigamente, quando a CEL foi criada, existia uma universidade, né? Inclusive, na época, foi a primeira universidade pública brasileira. Então, vinha gente do Brasil inteiro para estudar na Universidade Federal do Paraná, e daí tinha que ter um lugar, né, para ficar. Hoje, se você não tem uma universidade na sua casa, na sua cidade, você tem a chance de fazer um curso à distância. Exatamente. Né? Então, hoje é diferente. Mas mesmo assim ainda existe migração, né? Até porque o curso específico... Então a CEL continua tendo um papel muito importante de dar oportunidade ao jovem de cursar uma universidade. E o que é legal também na CEL, na Casa do Estudante aí do Paraná, é que
a gente olhando a história, a gente vê que grandes nomes aí da sociedade paranaense e brasileira passaram por lá. O Zé Richa. O Zé Richa, Pessutti. Pessutti, né? E tantos O outros. Stefanes também, né? Stefanes pai, eu acho que sim. O Borges da Silveira. O Borges da Silveira. Tem um médico em São Paulo que foi o primeiro médico a fazer transplante de laringe, doutor, eu não me lembro o nome dele, mas sabe, e assim, nosso doutor Wittig. Doutor Wittig é um dos pais do teste do pezinho. Que bacana. E da família de Rio Negro, mas lá no início da CEL, morou na CEL. Então, o doutor Ernesto, não sei se ainda continua, mas ele era diretor cirúrgico do Pequeno Príncipe, um dos maiores cirurgiões pediátricos que o Brasil já teve, né? Referência mundial. Doutor Ernesto morou na CEL, fez todo o curso de medicina na CEL. Então, enfim, eu acho que... E também o fato da CEL ser até ter a participação do próprio estudante na gestão da casa e tudo, isso é muito legal. Tanto que daí o Ministério Público me pediu para ajudar, porque a CEL estava passando num momento muito difícil. Fomos para lá, né? Eu fico feliz de ter conseguido algumas coisas, né? Além de cama, colchão e tudo que precisava. A gente conseguiu tirar uma dívida e salvo um terreno importante, uma chácara que a CEL tinha lá no Atuba. Então, que com certeza agora venderam e conseguiram fazer um bom dinheiro. E a gente conseguiu refinanciar a dívida. E eu acho que o mais importante até foi aquele poço artesiano. Porque o poço artesiano, para mim, é assim, emblemático. Porque eu consegui que a Sudersa viesse furar o poço artesiano, e ali na CEL não tem muito espaço, né? É o prédio e uma cancha de futebol. E entraram os 2 caminhões para perfurar o poço bem na cancha, né? Daí me ligaram, olha, os caminhões estão aqui, eles estão querendo saber onde é que o senhor quer que fure o poço. Falei, aonde eu vou furar o poço? Pensei, vou pegar aquelas forquilhas, né? Mas daí eu falei, vamos encostar o caminhão bem lá perto da cerca, com as carrocerias encontradas assim, e vamos, seja o que Deus quiser. E a gente sabe que aqui em Curitiba não é muito fácil de dar água. Não. E deu um poço com uma vazão maravilhosa. Tomei muito banho com essa água. Uma água de primeira, né? Acreditam até que seja assim de um aquífero muito bom, uma água mineral mesmo, que tem uma... Né? Então, poxa, e a CEL devia 5 anos de conta de água, né? 5 anos de conta de luz e, eu ficava abismado, a conta de água disso é muito alta. Então a gente conseguiu uma água ali, né, de uma excelente qualidade, foi muito bom. Então são coisas assim que a gente vai, ao longo da vida da gente, conseguindo e marca a vida da gente. E bacana essa questão humana do senhor, porque o senhor poderia chegar lá como interventor e tomar as decisões. Não, o senhor ainda manteve o poder, dividiu a gestão com os moradores, com os estudantes. É bacana isso, porque o senhor poderia realmente ir lá na canetada, mas não, essa questão a mais humana ainda de continuar. Quando o promotor me pediu para atuar lá, o caráter das pessoas, né? No primeiro momento ele foi e me pediu, eu falei assim, olha, não posso assumir que eu já tenho muita coisa. Depois passou acho que 1 ano mais ou menos, tinha conseguido um outro interventor, mas daí essa pessoa foi transferida para Brasília e tal, acabou nem assumindo a CEL, daí o promotor voltou a falar comigo, né? Falei, vamos lá. Então a gente conseguiu, e daí só que eu coloquei como condição, olha, eu não quero destituir a diretoria dos estudantes, principalmente porque eu não tenho idade nem paciência para ficar cuidando de disciplina de menino aí, né? Então a diretoria que cuidava da organização, da casa, da disciplina, ela continua atuando e a gente ficou mais na questão de captar recursos. Me lembro que a gente conseguiu doação da Receita Federal, né? Vendemos e esse recurso deu para
melhorar algumas coisas lá. Era precário os banheiros, aí a gente planejou de ir reformando banheiro por banheiro, e, enfim, então eu acho que eu gostaria de ter feito muito mais, né? Que infelizmente pelas limitações e pelo tamanho do problema na época, não foi possível, mas eu fico satisfeito de ter. Para mim, eu acho que me enriqueceu muito mais do que eu pudesse dar alguma coisa, porque realmente foi muito bom esse período, e até pelas amizades, né? Você e tantos outros estudantes na época que hoje estão formados aí, a gente fez. Foi muito bom. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado. Vamos fazer um intervalo, a gente já volta. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório. Então, na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o Grupo Uninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com a minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado, como que eu vou continuar o estudo. Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o Grupo Uninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos de todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Encontrei muita felicidade, muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Estamos de volta com o programa Café com Gestão e hoje eu tenho a honra de estar aqui com o seu Zé Alcides, que a gente conhece, pessoa espetacular, e agora falar a questão da secretaria, desse trabalho que o senhor tem na Secretaria Especial como superintendente. Como que é o seu trabalho lá, o que o senhor faz efetivamente? Assim? Então, depois que a gente saiu lá da Fundação Ecumênica, venceu o mandato e tal, eu falei, não, está na hora de virar a página, e o prefeito Gustavo Frutti nos chamou para colaborar na gestão da prefeitura, na sua gestão aí, no seu mandato, na Secretaria Especial de Direitos das Pessoas com Deficiência. O trabalho é muito árduo, porque nós estamos ainda no momento de implantação de uma cultura de respeito, né? Dos direitos da pessoa com deficiência. E isso não é muito fácil, porque a secretaria ela não tem como objetivo
atender diretamente a pessoa com deficiência. Como o próprio nome diz, é a defesa de direitos. Então a gente trabalha muito junto com o Ministério Público. Existe aqui no Paraná um centro de apoio às promotorias de defesa da pessoa com deficiência, existe a promotoria das pessoas com deficiência, hoje tem um promotor titular nessa secretaria, nessa promotoria, muito engajado, uma pessoa muito séria. Então a gente trabalha muito de perto com eles e hoje as instituições, por exemplo, em Curitiba tem, segundo o IBGE, aproximadamente 300 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Nossa, de ser 1.800.000 habitantes. Quase 20%. Só que assim, vamos dizer que sejam pessoas com deficiência assim, com um grau de dependência maior, que seja metade disso, ou que seja 100 mil pessoas, que seja 50 mil pessoas. Né? É um universo muito grande. As instituições que estão aí, que atendem, o Instituto do Cego, a APR, a Fundação Ecumênica, o Pequeno Cotolengo, juntando tudo, atende hoje aproximadamente 5, 6 mil pessoas estão institucionalizadas. Então, estão tendo cuidado. Então, se tiver 50 mil, sobram ainda 45 mil pessoas que não estão institucionalizadas e que precisam também ter os seus direitos e principalmente garantida a sua cidadania. Então, quando você vê uma placa de estacionamento preferencial num supermercado, num shopping, na rua, né? Tudo são coisas que garantem o direito dessas pessoas. Uma vaga, uma poltrona no ônibus, né? No trem, no metrô, também. Tem no cinema. No cinema hoje. Então, hoje, em matéria de legislação, o Brasil, eu acho que é um dos países que tem mais legislação protegendo esses direitos. Só que ainda não é cumprido, ainda não é entendido. Não se tem essa cultura. E é essa cultura que a gente tem que, sabe, trabalhar para que ela possa se estabelecer. Não, eu acredito que nós estamos indo muito bem. Mas só para dar um exemplo, por exemplo, se nós estivéssemos aqui gravando esse programa, né, há 20 anos atrás, eu estaria fumando aqui, você estava fumando, a fumaça estava saindo aí, prejudicando até a imagem, que era comum. Aliás, acho que há 25 anos atrás era incomum não fumar. É verdade. Era perigoso, mesmo que eu não fumasse, eu vinha aqui, como eu vou aparecer na televisão, vou comprar um maço de cigarro, né? Você tem que mostrar. Então, hoje, ninguém mais fuma em recinto fechado, existe esse respeito, as pessoas que fumam têm que sair e acabam se incomodando. Hoje, quem se incomoda... A melhor parte da fofoca, você sair para fumar, você perdeu. Você então, né? A mesma coisa, outro dia eu falei do aleitamento materno. Né? Há 30 anos, 25 anos atrás, teve uma onda das mulheres não dar o peito para o bebê amamentar. Né? Principalmente por questão de estética. Né? Não, a mamadeira resolve e tal, né? É uma cultura que hoje em dia nem se lembra mais disso. Né? Porque teve toda uma campanha. Chama até os atores globais famosos para falar sobre isso. A Pastoral da Criança. O Roberto Carlos tinha um programa de Natal, que era o dia todo, no dia de Natal, dia 25, ele ficava o dia inteiro na Globo, né, das 8 da manhã até no Fantástico. E cada ano era um tema. Um ano foi inclusive do teste do pezinho, quando foi implantado o teste do pezinho lá em 90, 91. Acho que foi o programa de Natal do ano de 1990. Foi o especial de Natal do Roberto Carlos, foi só sobre o teste do pezinho. Que legal. Até a Docineia Novaes, essa repórter daqui de Curitiba, foi acompanhar uma parturiente lá na ilha que
Ilha do Mel? Ilha do Mel. Ilha do Mel. A grávida vindo de canoa para ter o neném e daí colher o sangue e tal do neném, fazer o teste do pezinho, bem legal. E um ano também o Roberto Carlos fez sobre o aleitamento materno, enfim, virou uma tradição hoje, né, uma cultura, né? Então as pessoas se conscientizaram. E assim também em relação aos direitos, nós temos que enfrentar o preconceito, né? A falta de inclusão, e eu fico até muito contente de estar aqui na Uninter, que é uma referência em inclusão. A professora Leomar aqui. A professora Leomar é uma parceira extraordinária. Nosso anjo da guarda aqui. Ela luta. Então demais. a gente fica muito feliz de que tem algumas ações, porque o mais difícil é justamente a inclusão da pessoa com deficiência, né? Porque a vida inteira as pessoas com deficiência elas foram excluídas. Às vezes escondidas dentro de casa, antigamente não tirava-se de casa, ainda tem muita gente que faz isso, infelizmente, né? Que não tira a pessoa com deficiência. Então a gente quer tirar da pessoa, né? Tanto que a prefeitura implantou o sistema de ônibus acesso, que é para as pessoas com mais dificuldades mesmo, porque a frota de ônibus em Curitiba já é 95% adaptada. O ônibus convencional aí, né? Também foi muito difícil implantar isso tudo. É porque também tem um gasto. As pessoas não querem cobrir esse gasto, isso, né? Então, e depois onera o preço da passagem, tudo. Mas, enfim, hoje os ônibus estão adaptados. Então, mesmo assim, se tem pessoas que, por problema de comportamento, por problema de maior dependência, né? Que não consegue acessar um ônibus convencional, hoje pode acessar o que nós chamamos do transporte acesso. E a gente fica muito feliz de ver pessoas falar, olha, muito obrigado, fazia 1 ano e meio que eu não saía de casa, né? Porque o ônibus pega na porta e leva onde ele precisa. Precisa tirar um título de eleitor, tirar um documento, ir num médico, ir numa fisioterapia. Ele leva de porta a porta, né? Então, facilita a vida. Isso é cidadania, isso é garantir o direito de ir e vir, porque nos direitos humanos e na Constituição não está escrito você tem direito de ir e vir, vírgula, salvo que você consiga ir com as suas próprias pernas. Não, então é direito para todo mundo. É a mesma coisa de escola, né? O direito de estar incluído, né? De ter as suas limitações compreendidas e apoio necessário. Então, hoje a Prefeitura de Curitiba também tem todo um programa de inclusão nas escolas, né? Tem muita experiência legal de crianças indo para a escola, a Secretaria de Educação disponibiliza professor tutor que cuida daquela criança de maneira especial. Enfim, isso tudo faz parte desse grande movimento que eu falei, dessa grande razão de ser da Secretaria, que é mudança de paradigma, mudança cultural mesmo, para incluir. Eu espero ainda ver, sabe, as pessoas sendo tratadas sem diferença, e não com tolerância. Eu não gosto dessa palavra tolerante, eu não uso, eu digo que a pessoa é intolerante. Agora, tolerante não existe, né? Porque ou a gente acolhe, ou a gente não acolhe, né? Então, eu acho que a grande meta da gente, né? Nós temos uma secretária que é uma pessoa com deficiência, né? A secretária Mirella Prosdóspio, ela tem tetraplegia, né? Não tem movimento do pescoço para baixo, teve um acidente. E a gente, desde sempre, né, defendeu que nessa secretaria o protagonismo da pessoa com deficiência tinha que ser garantido. Então, o prefeito Gustavo Frutti fez questão de colocar a Mirella como secretária, que é uma pessoa com deficiência. Nós temos o Manuel, que é deficiente visual, que é um dos coordenadores da secretaria. Eu estou lá porque eu sou pai do Gustavo também. E nem só por isso, porque o senhor... Não, mas eu costumo dizer que quando a gente tem o compromisso,
porque a gente tem o caso na família. Eu tenho absoluta certeza que se eu não tivesse o Gustavo, eu estaria em outra praia, né? Estaria fazendo outra coisa, porque realmente, né, a gente se envolveu por causa do Gustavo, né? Então, e o Gustavo mudou o rumo da vida da gente, né? Então, e tanto não só a nossa, do sogro, dos cunhados que acabaram vindo para cá, porque nós viemos, o Gustavo veio, então a gente acabou tendo esse rumo de vida por causa dele. Mas o protagonismo a gente tem, e a gente quer garantir, né? Então é importante a gente ressaltar. E a gente ainda tivemos a felicidade de estar com um prefeito que pensa do mesmo jeito, que compra as ideias, né? E com facilidade, aquilo que eu falei, compra as nossas necessidades. E essa é a questão mais importante, assim, do convencimento. De ter pessoas parceiras que atuam com isso, assim, você encontrar eco nessas palavras. Assim. Sim, é isso aí. E daí, então, a gente faz um trabalho, está fazendo um trabalho bom, claro, poderia ser melhor e tal, mas a gente, infelizmente, tem outras limitações, né? Limitações econômicas, mesmo políticas, então mas a gente está indo muito bem. Então, queria agradecer ao senhor pela participação, mais uma vez dizer que eu, assim, sou um admirador imenso. Muito obrigado. Do senhor, assim, o senhor tem uma participação bem grande na minha vida, na vida de pessoas que eu conheço, dos meus filhos, pelo teste do pezinho, por exemplo. Então, o senhor é uma pessoa que vale a pena ser ouvida. Então, o nosso intuito foi esse bate-papo gostoso com o senhor. Isso. E vamos escolher depois um tema e vir isso, com certeza, já fica o próximo convite. Tá bom? Tá? E eu quero falar com você agora. Esse é o último programa de 2014. Então, eu desejo a você um 2015 cheio de felicidades. E aproveitar para te mostrar algo, deixa eu enquadrar na câmera, excepcional. Esse livro, Marketing de Relacionamento. Ele foi escrito por mim, pela professora Vanessa e pela professora Mariana. É um livro excepcional e vale a pena ser lido. Um abraço a todos, eu fico por aqui e você com Milk and Blues. Até 2015. Feel it, see it.